Boa Olá, tarde. pessoal. Olá. Oi, Cris. Olá, pessoal. Olá, Karen. Olá, Dorim. Bem-vindos aí, nosso público, ao nosso Ponto Zero, nosso programa aí que aborda sobre consciência, ufologia e espiritualidade, na companhia de Karen Rodrigues, meus amados amigos, Dorinho, Gitano. E vamos falar hoje, estamos esperando o Dr. Walter entrar, e vamos falar um pouco da Operação Storm no Brasil e no mundo, né, Karen? Né, Dorinho? Isso. Perfeito. Vamos embora. Vamos deixar todo mundo atualizado aí nas questões do Storm, porque é importante a gente estar sabendo o que realmente está acontecendo com o mundo e o Brasil, né, Cris? É verdade. A gente já está percebendo que tem alguns políticos que estão saindo do cenário, inclusive, né? Essa operação Storm visa tirar do meio, né? Não só do meio político, do meio dos artistas, as pessoas que mexem aí com essa questão de satanismo, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, inclusive para retirada de órgãos e para rituais satânicos, o que é muito triste isso, né, Karen? Não é, Dorinho? Isso, eles estão fazendo coisas loucas aí, né? Inclusive, eles estão numa operação aqui, porque dizem que tem fazendas em Manaus, tem fazenda no Mato Grosso, tem fazenda em todo lugar de pessoas, né? De crianças. Exatamente. Foi o Tribunal de Haia que decretou, né? O Tribunal Internacional, né? Que começou a decretar justamente pela quantidade de pessoas que somem no mundo, quantidade de mulheres, de crianças que somem todos os anos. Para você ter uma ideia, Karen e Dorim, ano passado, 800 mil pessoas sumiram nos Estados Unidos, entre crianças e mulheres. Aqui no Brasil foram mais de 250 mil pessoas. E simplesmente ninguém acha. Entende? Então a gente percebe claramente que existe um tráfico claro e está tão correto, né? Que é de órgãos. Eles têm verdadeiras fazendas de seres humanos. Infelizmente, essa é uma infeliz realidade. E eu fiquei sabendo que eles andam em São Paulo, por exemplo, procurando esses mendigos. Então, você tem família? Como é seu nome? Tem uns que eles nem lembram mais o nome direito. Eu falo, não, eu chamo João. João do quê? Eu não lembro. Você tem família? Eu não tenho ninguém, eu moro na rua. São essas pessoas que eles pegam. Não, então vamos que eu vou arrumar uma família para você. É aonde está sendo também para o satanismo e automaticamente para os órgãos, né? É verdade. Uma coisa, né, Karen, que eu acho muito importante na TV Galáctica, que eu queria falar aqui. Líderes aí de países políticos. É verdade. Ô, Karen, uma coisa que eu queria falar da TV Galáctica. Fala de novo. Uma coisa muito importante que existe na TV Galáctica, que é uma questão muito universalista de compartilhar conhecimentos, mostrar a parte oculta das coisas, entendeu? Cada um com a sua parte de conhecimento, dividindo realmente esse conhecimento, a gente multiplica a consciencialidade. TV Galáctica está num momento muito importante da humanidade, né? E ela veio para isso, nada veio em vão, né? Tudo tem um motivo. A gente veio para isso, para estar juntos nesse momento. É o momento que o Sol está comandando tudo, né, Karen? A gente sabe que estamos no ano do Sol. E tudo o que tiver no porão consciencial das pessoas vai vir à tona. Então, que nós estejamos preparados e que a gente também saiba lidar com as nossas próprias sombras, né, Karen? Porque não é fácil, entende, gente? Todos nós somos humanos. Agora, essa questão da Operação Tempestade, ela foi citada pelo Trump, ela foi citada aqui pelo próprio Bolsonaro, entendeu? Pela Damares, nossa ministra, que falou, inclusive, sobre essa questão de tráfico de crianças, que estaria numa operação no Nordeste esses tempos aí. Então, a coisa é muito séria. E as pessoas jogam tudo isso no campo do misticismo para que a gente não saiba da realidade. Porque, na verdade, tem muita gente importante aí politicamente, artistas envolvidos com esse assunto. E, inclusive, mídias aí televisivas que eu prefiro não citar para não ter nenhum comprometimento com eles. Não é verdade, Karen? É tão verdade que eu estava falando que até tem alguns governantes que já estão se escondendo nos bunkers. E aqui em São Paulo é o maior bunker que tem no mundo todo, aqui embaixo de São Paulo, né? Inclusive, o que está aí são os clones dessas pessoas, né? São pessoas parecidas com elas, né?
e muitas delas usando caneleiras, porque elas já estão presas a domiciliar. Eu fiquei sabendo que toda a realeza britânica está toda presa a domiciliar, uma parte do Vaticano também, e quando eles saem em público, podem reparar que eles usam meias para que as pessoas não vejam as tornozeleiras. Então, tá É verdade. Alguns que não aceitarem esse tipo né, como que eu falo? Tipo de sentença, né, Karen? Quem não aceitar esse tipo de sentença, eles vão fazer como eles fizeram com o cara lá do Irã, lá, Iraque, lá, Saddam Hussein, entendeu? E nós temos certeza também que aqui na nossa vizinha Venezuela, em breve, nós teremos uma situação. Olha, o gato está aqui, ó, cara. Não sai de perto de mim. Nós teremos situações também onde vai ser destituído esse governo oculto, negativo. Então, as coisas parecem que estão pior, mas lá na frente tudo vai ser esclarecido. Eu tenho certeza que vai ser para melhor. Nós temos amparo, você não acha isso, Karen? Com certeza. A gente tem aí, como o Wagner falou, né, que nós temos as 2 naves ancoradas já para ajuda da humanidade, que é do Arcanjo Miguel e a outra que são dos arcturianos. Estão aí já ancorados, jogando a frequência de luz para que a gente possa ascensionar nossa consciência, porque tem muitas pessoas ainda presas na Matrix, achando que isso que a gente está falando é bobagem. Não é bobagem. Por quê? Porque a televisão e a mídia faz com que vocês fiquem idiotas, idiotizem vocês, manipulem, levem para um lado que é a manipulação para os seus próprios interesses financeiros e econômicos, né? Mas não trazendo a verdade. E quando tem uma consciência desperta, ela vai atrás da realidade, do aqui e agora e do que realmente está acontecendo. Então, quando vocês assistem essas mídias, vocês estão só se idiotizando, porque não tem nada de verdadeiro ali. Aí, o que a gente tem ao nosso favor? Infelizmente, né, por enquanto, são as webs, né? Os noticiários da web é que mantém vocês aí para vocês saberem da verdade. As pessoas que não têm expansão de consciência, não têm espiritualidade, que estão idiotizadas, aonde você pegou esse conteúdo porque eu não vejo? Então, continue vendo novela da Globo, continue assistindo o jornal esses jornais que ficam te idiotizando, te tirando do foco principal. Então, você não vai expandir sua consciência. Quando você começa a procurar fora e saber o que realmente está acontecendo, você vai se surpreender e aí você vai ter a atitude de um cidadão mais espiritualizado, mais conectado com a unicidade e com a verdade universal cósmica. Na verdade... Pode falar, Dorinha. Na verdade, o que está acontecendo é que muitos a gente vê na televisão os filmes e fala, não, isso aí é montagem, que eles estão muito jovens. Não, realmente eles andaram usando até sangue adrenocrome, né? Usando direto nos artistas, e eles ficaram novos e nunca envelhece, 80 anos com carinha de 60, de 50, e isso não está acontecendo. 40, né? Isso, e não é só nos Estados Unidos, no Brasil também. E aqui tem muita gente aqui que já está de sumir. Tem gente sumindo artista aqui. Que vocês adoram, que está envolvido com fofocaiada. De repente você vê que a pessoa não tem talento nenhum, é feia e faz um sucesso internacional. Por que será? Né? É verdade. Na verdade, tudo que leva à idiocracia, Karen, vai fazer sucesso. Você sabe que os canais que mais levam à idiocracia na Wikipédia, por exemplo, no YouTube, são os que têm mais números de inscritos, porque o próprio YouTube incentiva. É interessante, sabe por quê? A Wikipédia, por exemplo, quem comanda são os homo capenses, que é uma raça que vive separadamente da humanidade, mas que comanda toda a questão financeira da humanidade. Então, é muito sério, as pessoas... Eu penso que nós estamos brincando, nós estamos falando extremamente sério. Você vê que a gente traz personalidades dentro da TV Galáctica, personalidades sérias, cada um com seu conhecimento dentro da sua própria área, mas confirmando tudo que a gente vem dizendo há anos, não é verdade, Dorinho? Não é verdade, cara? Eu queria dar um dado interessante. Vocês estão vendo essas manifestações com as pessoas de cor negra usando? Isso traz o braço do George Soros, gente. A gente sabe que tem.
né? Porque, na verdade, ele quer instalar o globalismo no planeta Terra. E ele está brigando com o povo da direita, porque o povo da direita não quer ser escravizado por esse globalismo. Porque globalismo significa meia dúzia de família mandando no mundo inteiro e colocando cabresto também em todas as pessoas do mundo inteiro. Então, nós vamos esperar o Walter, que daqui a pouco ele vai estar entrando. A gente tem um monte de pergunta para fazer para o Dr. Walter Trepes, que é professor de Direito eu acho que é na GV, que ele é professor de Direito, não tenho certeza, mas ele é professor de universidade, ele tem um conhecimento vasto sobre esse assunto, ele pesquisa muito, e a gente percebe isso claramente, que esses movimentos é realmente para instalar de uma forma forçada esse globalismo que vai beneficiar meia dúzia de famílias no planeta inteiro, e meia dúzia de países, enquanto a humanidade vai padecer mesmo. A gente está vendo isso, né, Karen? Por exemplo, ontem eu peguei uma comparação de um site internacional, de um site nacional nosso, que está na minha página no Facebook, fazendo uma analogia de quantas pessoas morreram em 2018, 2019, 2020, né? De janeiro a maio, por exemplo. Está na minha linha do tempo. E uma coisa incrível, nesse ano o nível de mortes decaiu. Aí você pergunta, mas estamos com uma pandemia, o nível de mortes decaiu, né? Porque pela pesquisa que eles fazem, 2018 foi 110 mil, 2019 mais 110, 111 mil, e esse ano nós estamos com 90 e poucos mil. Está lá no meu site, foi tirado do site Transparência do governo federal. Então, assim, esse terrorismo que está sendo feito em relação ao momento que estamos vivendo é muito estranho. Parece claramente que eles querem esconder algo que está acontecendo, que é muito maior do que isso, na minha visão. Não sei de vocês, Karen, mas gostaria até que você dissesse sobre isso. Você não acha que isso pode ser esse tipo de feito, Karen? Peraí, Cris. Olha só que doida, Gisdei. Quando eu comecei a ver essa live, acharam que eu estava doida. Continuei assistindo e enviando para meus amigos e familiares para despertá-los também e saímos da matriz. Chega. Muito legal. Na verdade, a gente não tem interesse nenhum, né, em mistificar assunto. A gente não ganha para isso, para mistificar assunto. O que as pessoas têm que entender é que nós temos por trás desse trabalho uma ideologia de trazer esclarecimento à luz da espiritualidade. Esse é meu papel, da Karen e do Dorim. Conheço a Karen há anos, Dorim também. Então, sempre envolvidos de uma forma séria, uma forma com muita responsabilidade em tudo que se passa, porque a gente conhece espiritualidade, a gente sabe que qualquer coisa que a gente passar errado também tem as consequências dentro desse trabalho, né, Karen? Bom, a Cris falou uma coisa aí bem interessante, né? Porque é o seguinte, nós estamos dentro de uma guerra política e uma guerra espiritual, né? E o que vai prevalecer agora é a atitude de vocês. Então, vocês têm o livre-arbítrio. Agora, o que eu percebo são pessoas influenciáveis, né? Elas se influenciam por qualquer coisa. Então, você está lá provando por A mais B que aquilo existe, que aquilo tem razão. Mas alguém solta uma nota falando alguma coisa sem prova científica, sem prova nenhuma, mas aí a pessoa fala, olha, mas você viu isso? Que é a tal da idiotização que você falou. Aí você fala assim, cara, a gente está aqui provando, está mostrando que nós estamos no meio de uma transição planetária, nós estamos transitando. E quem tem que fazer o tempo real aqui agora é a gente. Então, se você é uma pessoa que vai na opinião do outro, que acredita no que aquela coisa está te falando, cara, não dá mais tempo para isso, acorda, chacoalha, vai atrás das evidências, vai atrás de tudo que é real. Que assim, a gente não tem a mídia do nosso lado, mas não quer dizer que a mídia é dona da verdade, porque a mídia mostra para vocês até onde elas têm interesse, quem está pagando e quem está bancando. É isso aí. A gente como ser humano, como ser vivo e vivente aqui da Terra, a gente não tem mais que ficar sendo abastecido pelo que a mídia te traz, pelo que a própria educação, né, te traz, porque ela também mente, porque a história verdadeira não é essa, que a gente aprendeu na escola, a geografia, a história, não é essa, existe outras coisas aí, e aquilo que quando você entra no mercado é aquilo que você tem que comprar.
Cara, chega, se a gente não levantar a bandeira, não quero mais, e isso também, inclusive, dentro da política, a gente não vai transitar para um planeta melhor, nós vamos transitar para um planeta de escravidão. E existe um filme que foi escrito, o roteiro, em 1960, que ele fala dos tempos atuais agora e de que maneira vai ser daqui para frente se vocês não tomarem atitude. O que eles vão fazer? Eles vão pegar 50% do cérebro de vocês e deixar totalmente conectado com a inteligência artificial. Ou seja, você vai perder sentimento, você não vai ter mais amor, você vai vibrar dentro do que uma internet está te falando, você vai ser isso, ponto. Então, você não vai ter mais acesso ao passado, nem no presente, nem no futuro. Você vai ser realmente um robozinho, porque... Metade máquina, metade humano, né? Metade máquina, metade humano. E eu esqueci o nome desse filme, porque é igual estão fazendo com as crianças de hoje. As crianças de hoje não ficam sem tablet, sem celular. É o dia inteiro no joguinho, igual robô hipnotizado. Vamos brincar de bola? Não, quer ficar no computador. Vamos para o mato? Vamos andar? Não, é aquilo. Porque essas crianças, elas vieram com a hélice do DNA mais ativa, porque a criação que tudo trouxe uma galera mais evoluída espiritualmente, mas eles, quando entram aqui nesse planeta de baixa vibração, o que eles usam? A inteligência artificial, a internet, para deixar você robotizado idiota. Então, a gente tem que começar a prestar atenção de que maneira vocês querem que o planeta vá. Não adianta vocês ficarem aqui numa live, aprendendo, pegando conteúdo e não fazer nada. É igual terapia holística. O pessoal aprende e não faz nada. Não é assim, gente. Não adianta nada, né? Nós temos que colocar a mão na massa, falar o que vocês querem, o que não quer, realmente escrever no Twitter, nos Facebooks, no Instagram, não quero, não aceito, isso é mentira, que nem fizeram aí com a Gaviões da Fiel, né? Que eles contrataram a galera para ir lá fazer aquela bagunça, dizendo que cara, a gente não é mais trouxa. A informação, ela está aí para ser falada. Eles estão... Essa pessoa não representa a gente, né, cara? Essa pessoa que sai na base da porrada. Não, eu acho que hoje qualquer movimento tem que ser um movimento consciencial, um movimento espiritual, para que a gente possa realmente mudar o mundo para melhor. Porque o movimento que sai na violência, que nem esses caras saíram, não tem nada a ver conosco. Não, né? Esse movimento é um movimento financiado pelo George Soros. Coisa que eles não querem a família, eles não querem relacionamento harmonioso e feliz, eles querem cada um para um lado. Então, hoje tem assim, como é que chama? Eles tipolizaram as pessoas. Aquilo é assim, aquele outro assim, aquele que gosta de mulher, aquele que gosta de homem, aquele que gosta dos dois, aquele que não gosta de nada, aquele que gosta de bicho. Cara, isso não existe. Gênero, né? A divindade, ela precisa da sua polaridade complementar para você co-criar e manifestar aqui na Terra. A gente está num planeta dual e a dualidade, ela também é manifestada na questão de equilíbrio de relacionamento. Não tem problema mulher com mulher, homem com homem, mas tem que ter a família, tem que ter ainda... O amor, né, cara? O amor, né, que é a grande energia, o afeto, né? Nós somos seres... Nós somos seres que necessitamos do afeto, independente, a pessoa gosta de homem, de mulher, homem para homem, não interessa, interessa se haja realmente o afeto, o amor, porque isso sim transcende todas as coisas, né? Agora, o que eles tentam mostrar hoje é que o povo está contra, não é o povo que está contra, é uma meia dúzia de famílias que estão coordenando tudo isso, porque eles querem diminuir a população mundial. Eles querem que o ser humano seja realmente uma ovelhinha que ajoelhe para não ir para o abate. Então, eu digo, como digo em todas as lives, que a gente seja leões e leoas inteligentes a ponto de ter o nosso próprio caminho, o nosso domínio pessoal e não entrar nesse tipo de jogo. A Karen falou um dado muito sério. Criançada com celular 24 horas por dia é altamente prejudicial, porque isso vai formatando a mente da pessoa, depois ele não consegue nem discernir o que é falso do verdadeiro. Aí o cara vai numa escola com uma arma que ele pega do pai ou compra em mercado negro aí, e ele vai e mata uma dúzia de pessoas, achando que no dia seguinte as pessoas vão estar lá em pé. Não é como um joguinho de videogame, que eles matam no dia seguinte tá em pé. Então, está havendo uma grande confusão para a formatação mental
do ser humano, para que o ser humano continue cada vez mais idiocratizado, que perca os sentimentos, porque, Karen, a coisa mais importante que nós humanos temos é o sentir. O sentir, ele é a força da razão que nos leva à compreensão das coisas. Uhum. Nós precisamos sentir para compreender as coisas. A gente só consegue entender uma problemática que alguém esteja passando quando nós já passamos por aquela problemática. Por isso que esse universo de dualidade, como você disse, é necessário com que a gente sinta. Agora, voltando ao assunto da Operação Tempestade, na realidade, essa elite que comanda tudo isso é uma elite que está ligada às forças mais negativas, que querem o domínio do planeta, enquanto que existe uma parte que está aqui dentro, que são pessoas da luz, que estão trabalhando pró-evolutivamente e que querem quebrar esse domínio. Mas nós precisamos nos posicionar também. Você faz parte desse domínio da luz ou domínio das trevas? A quem você quer servir? Porque, como disse lá, se você fica em cima do muro, você já está servindo o lado negro da força. Então, sirva a luz nesse momento, sabe? Seja um ponto de esperança. Desligue essa contagem de mortos que fazem todo dia na televisão, sabe? Desliguem disso, sabe? Vamos elevar nossa vibração para que a gente consiga cada vez mais acessar algo positivo, proativo. Ame os animais. Olha aqui, ó, que maravilha. A minha Grey, gente. Eu quero apresentar para vocês a minha Grey. Minha Grey, ela é gata de rua, me deram ela quando ela parecia uma linha, de tão magra que ela estava lá. E também tem um cachorrinho maravilhoso, tem 2, né, que eu vi. Então, os animais, quer seres mais divinos do que esses seres, que eles amam incondicionalmente, né? Eles amam incondicionalmente. Não tem como não se apaixonar. Tem gente que faz mal para esses seres. Isso é trabalhar para o lado negro da força, né? Perfeito. Bom, e o negócio é a gente se empoderar da gente mesmo, saber realmente o que a gente quer para que a gente faça um mundo melhor. O que a gente pode fazer, né, para que comece tudo? A gente se modifica para o resto começar a modificar. A gente está numa questão agora, planetária, que quando acabar tudo isso, o mundo não vai mais ser o mesmo, não adianta. Tem muita profissão que vai desaparecer e tem muita profissão que vai ser recriada e vai vir com uma condição muito melhor e muito mais humanitária. Porque o que o lado negro quer fazer? Quer destruir, quer tirar todo a nossa sobrevivência, né? Deixando a gente acorrentado com medo e baixando a frequência para que depois eles imponham aquilo que eles querem, porque é muito mais fácil dominar um povo com medo do que um povo que está empoderado. Então, sem dúvida. A gente que não... Mas lembra uma coisa aqui, Karen. Lembra uma coisa. Para mudar o futuro do planeta, não precisa muita gente. 1% da população ressoando positivamente. Isso foi, inclusive, teve uma manifestação em prol do planeta, de fazer uma oração em prol do planeta. Eu participei, você participou, inclusive foi você que passou para mim. Eu participei, a gente enviando energias positivas para o planeta, decretando, né? E nesse momento fizeram a avaliação de ressonância Schumann. Então, houve um pico de ressonância no momento que todo mundo estava fazendo essa meditação. Então, olha o poder que nós temos e que nós não sabemos ainda usar. Nós precisamos saber usar, estar em comunhão com o bem, nos forçar a fazer o bem, nos analisar todas as noites, sabe? Porque o mundo não vai ser dos espertos mais. E esses espertos que estão aí no poder, eles temem isso. Porque eles sabem que tem uma turminha aí que está acordada. E eles temem essa turma porque eles sabem que essa turma tem energia vril, energia de luz para trazer esclarecimento. E eles sabem que com isso eles não vão poder ficar aqui por muito tempo. Então, essa guerra espiritual está acontecendo, mas os filhos da luz estão aqui também batalhando dia a dia, trazendo informação, esclarecimento, para que todo mundo entre nessa vibe, sabe? Que entre nessa vibe, seja de qual for a religião que vocês estiverem, que a gente faça a nossa oração à noite, faça o nosso decreto para o planeta Terra, envia reiki para o planeta Terra, para toda a humanidade, para os animais, para a flora, para a fauna, para que a gente consiga sair daqui melhor e deixar o planeta melhor. E construir uma nova realidade também, que nós somos construtores dessa nova realidade, né, Karen?
E por isso que essa operação Storm, gente, está dando certo, inclusive, no Brasil. Você vê que no cenário brasileiro, alguns políticos famosinhos aí, parece que já estão fora de contexto aí, hein? Eu já estou percebendo, cara. É verdade. Você sabe, Cris, que eu vou te falar uma coisa. Eles fizeram tanta idiotização para as pessoas, para que elas tenham desconexão com o seu self, com o seu eu divino, para ser manipulado. Mas aqueles que despertaram, eles conseguiram entender que o nosso eu superior, aquele eu que está próximo ao Criador que tudo é, ele é próspero, ele é saudável, ele é lindo, ele é jovem, ele pode tudo o que ele quer. E a hora que você faz a conexão com você mesmo, que é esse eu que está mais próximo, você consegue descer aqui nessa realidade tudo de mais perfeito e divino, porque o Criador que tudo é não quer nenhum dos seus filhos com escassez, com medo, com ignorância, com inveja, com intriga. Ele quer a gente fluindo na prosperidade. E quando um ser é próspero, ele não tem inveja, ele não tem arrogância, ele não tem ego. Por quê? Porque a abundância é tão grande que ele quer compartilhar com seus semelhantes. E aí ele começa a melhorar a sua vida e a vida de todos. Mas para entrar nesse estado de consciência, a gente precisa fazer a nossa reforma íntima. E as pessoas têm preguiça. Então, hoje a espiritualidade está vendendo. Ative sua opinião em 10 minutos. Cara, isso não existe. É um trabalho de uma vida inteira. Eu despertei com 35 anos e até hoje, com 50 anos, eu estou estudando. Eu ainda estou aprendendo. Bem, estou aqui estudando. Então, a gente tem que cair na real da realidade. A reforma íntima é importante, porque você começa a combater tudo aquilo de negativo, de crenças limitantes, daquilo que é autossabotador, que está te atrapalhando para que você entre no fluxo. O fluxo é a liberdade plena, e a liberdade ela é rica, ela é milionária, e é para todos. Então, o que a Cabala Negra, os Illuminati fizeram a vida inteira? Trouxeram escassez para que vocês achem que a questão é normal, né? Para todos, é para alguns, e é mentira, é para todos. Todos, e isso daí tem que ser, vocês têm que ter esse reconhecimento aqui agora, nesse processo que nós estamos no planeta Terra. Mas, Karen, eu vou ser mandada embora do meu trabalho, não interessa, esse trabalho não é o único que tem no universo, se reinventa, se recria. Eu estou trabalhando muito mais na pandemia do que quando eu não estava na pandemia, porque as pessoas precisam do meu trabalho. Então, as pessoas têm que começar a se recriar, né, Cris? Claro. Vender... Doni, parece que você falou alguma coisa, né, Doni? Que o Brasil é rico em tudo. Outra coisa, esse programa aqui, gente, não adianta ficar perguntando de política, porque eu, como um dos diretores da TV Galáctica, não autorizo falar de política aqui. Então não adianta ficar perguntando se vai ser presidente, se vai alguma coisa de presidente. Não. Nós estamos falando sobre o que é. Isso que está... Operação Storm. Operação Storm. Então, essa operação, o que está acontecendo? Tem o Walter, que é um professor, ele vai entrar aí, ele tem muitas provas, que vocês estão perguntando sobre provas? Tem sim, ele estudou sobre isso, tem mais de 20 direito, inclusive, né? sobre isso. Então, vocês não se preocupem, porque a gente vai estar trazendo, inclusive, se ele chegar depois um pouquinho, esticar um pouquinho o programa, tiver que eu saiu, a Karen saiu, a Cris, a gente estica, eu monto no finalzinho também, se for o caso, o documento que ele trouxer, vou colocar, mas não se preocupa, nós estamos aqui para trazer uma notícia verdadeira, trazer mentira a ninguém. Olha, quem quiser saber um pouco mais, viu, Dorim, sobre a Operação Storm, tem insights internacionais, Benjamin Fulford. Quem quiser saber sobre a Operação Storm no mundo inteiro, Benjamin Fulford. Lá tem vários sites que as pessoas podem acessar aí, estudar, porque a coisa é muito séria, ela está acontecendo de uma forma muito oculta, porque tem muita gente importante envolvida, então as mídias que estão envolvidas também não vão deixar aparecer o nome delas, eles não são trouxa, e outra, são agentes aí do governo oculto, então eles preferem que isso ocorra de uma forma bem oculta mesmo, porque quem está atrás disso, na verdade, é o Tribunal de Haia, que decretou para que fosse feita essa operação. E está acontecendo no mundo inteiro nesse momento. Aqui nos Estados Unidos, no Iraque, no Irã, em todos os locais que tenham crianças, né, crianças e fazendas aí de pessoas, né?
essa operação realmente está acontecendo. Eu mesma pesquisei bastante, mas o nosso convidado hoje teve um pequeno atraso, e eu espero que ele entre mais tarde, mas se ele não conseguir entrar também, eu tenho certeza que o Dorinho depois faz um programa com ele, junto com a Karen, para que ele possa trazer essas confirmações do que eu estou dizendo aqui. E a gente sabe que, infelizmente, a sujeira toda de um porão tem que vir para cima para a casa ser limpa, né, Karen? E eu sei que eles já chegaram, sim, no Brasil, eles estão investigando como é que é, TCF? Fala aí. O STF? STF, eles estão investigando, tá? Vocês sabem que está sob investigação tudo, e vai começar a ser preso um monte de gente, e vocês vão ficar impressionados. Opa, chegou o nosso convidado. Opa, então vamos chegar o nosso convidado, Walter Trebitz. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que a gata jogou no chão. Walter, você está querendo prova da Operação Storm. Você pode começar a falar alguma coisa? Walter, bem-vindo aí ao Conexão, não, ao Ponto Zero, que eu tenho um programa na Galáctica também chamado Conexão X. Bem-vindo ao nosso programa Ponto Zero. Boa tarde, gente. Nós estamos conversando até você chegar, né? Porque sei que você teve algum probleminha aí, atrasou. Como está você, Walter? Que travou. Walter? Oi, voltei. Voltou. Como está, Walter? Tudo bem? Tô tudo bem. Na correria, mas tudo bem. Consegui chegar. Ô, Walter, eu vou fazer a primeira pergunta, Karen, porque eu não sei se eu consigo ficar até o final por causa da minha bateria, mas Tá. o que é essa Operação Storm? O que ela está... Quem coordena essa Operação Storm no mundo? A Operação Storm, ela vem, vamos dizer assim, fazer uma espécie de saneamento no mundo, em razão do que a gente conheceu aí há muitos anos já, foi falado de cabala negra, né, o lado sombrio do poder, né, aquele lado que se faz valer, né, a qualquer preço, né, e de qualquer forma, né. Então, a Operação Storm vem fazer esse saneamento, né? É um planejamento feito por uma coordenação que mistura a nossa relação com uma relação que chega no planeta, né? Uma relação extraterrestre, e ela vem aí resolver essa questão, né? Essa questão dessa imposição escura no poder, essa imposição que lidera o mundo, né, que governa ocultamente o mundo, né, e faz com que nós fiquemos, né, permanentemente na terceira dimensão. E por sair dessa terceira dimensão, né, atravessarmos diretamente a quarta para a nossa quinta dimensão, é necessário se fazer esse saneamento. Ok. Deixa eu fazer a outra pergunta. Aqui com o Dori. Foi o tribunal, você já falou qual é a finalidade dela, né? Foi o Tribunal Internacional que está realizando ela? Qual é a finalidade? Então, a finalidade é justamente conseguir identificar exatamente aqueles que são responsáveis, né, por esse governo oculto, por essa forma de governar ocultamente o mundo, né, controlar as finanças, controlar os poderes políticos, interferir, né, nos sistemas, né, governamentais, seja de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, e justamente esse tribunal ele tem a finalidade justamente de fazer o justo, né, buscar a justiça, não é simplesmente, né, a caça às bruxas e se promover, né, um saneamento sem qualquer critério. Só para ter um exemplo do que a Operação Storm está cuidando e tratando, é o que nós estamos vendo recentemente, né? O Covid-19 não deu certo. Agora, o que eles estão implantando, né? Manifestações violentas com o discurso que são pró-democracia. Isso é exatamente esse tipo de ação que a Operação Storm vai banir,
né? Só que vai banir as lideranças. Não havendo as lideranças, né, os grupos formados não vão ter força para se manifestar dessa forma. E isso não acontece apenas no Brasil, isso, inclusive, está sendo deflagrado nos Estados Unidos, essas manifestações violentas e tudo mais, mas isso é um outro passo que ainda esse poder oculto escuro, né, está tentando impor no mundo, né, mas justamente a Operação Storm, como um exemplo bastante prático, ela vem justamente cuidar para que isso não se expanda, não se desenvolva. É verdade que existe nível de mundial, uma elite satânica que usa crianças em rituais de magia negra? Infelizmente Infelizmente existe isso que inclusive é algo que o senso comum é recomendado que nem saiba, apesar que está sabendo, porque a internet está aí, mas eu evito, por exemplo, dentro dessa linha de conhecimento, comentar isso com pessoas comuns, porque isso é tão inacreditável e tão inaceitável que eu entendo que, se fosse algo muito divulgado de forma muito aberta, causaria uma comoção mundial de forma bastante contrária da finalidade. A finalidade é realmente sanear o mundo e não criar uma revolução, porque a situação é realmente gravíssima nesse sentido, né, nesse tipo de aspecto, e, infelizmente, isso acontece sim, isso é algo que, aos poucos, está sendo revelado, e vai ser revelado ainda mais, né? Nós não temos ainda total conhecimento dos envolvidos, de todos os envolvidos, mas são vários, são muitos, e a extensão disso, mas que, efetivamente, com essa forma de interpretar, né, essa forma satânica, isso é um fato, né, e a partir daí, a crença que eles têm em cima desses atos e dessas formas de agir, usando, né, a pureza e as crianças para isso, né, infelizmente. Ô, Walter, a quem esses que estão que fazem esse ritual satânico servem e por que eles fazem isso? Qual o favor que eles desejam dessas entidades? Então, para haver governabilidade oculta no mundo, como existiu até hoje, esse controle de massa, essa forma de conduzir as pessoas dentro de ideias fixas, né? Como a gente está vendo, esperamos que seja uma última cartada com essa história do Covid, esse convencimento de massa da forma que é possível, que se consegue, né? Por um repetir breve de dias, você começa a repetir coisas na mídia, no fim, o mundo inteiro, pelo senso comum, está crente naquilo, crente naquela informação, né? Então, toda essa movimentação, essa forma de conduzir o governo, a governabilidade do mundo, né, está por trás dessa, vamos dizer assim, ação. É sabido que, de acordo com uma definição, para se saber quem é quem, né, sabe-se que essa energia, ou anti-energia, ou esse padrão vibracional negativo, utilizado através do medo, utilizado através das guerras, dos sentimentos que as guerras causam, né, porque não é só o fator guerra, destruição física, né, mas é a destruição espiritual e psicológica, né, o medo que é imprimido nas pessoas, tudo isso é aproveitado, ou era aproveitado, né, por uma linhagem que a gente conhece, que não é a única, mas é a principal, que mais dá corpo a isso, que dá visão a isso, que é a Draco reptiliana, né, essa anti-energia. Então, o medo, né, essas crianças que foram citadas aqui, que são utilizadas, né, de forma violenta para promover esse antissentimento, né, o próprio resultado disso, que é aquele composto chamado adrenocromo que eles utilizam, isso tudo é para criar, justamente, fortalecer essa linhagem de condução, de governabilidade oculta e escura,
que conduz e manipula, né, tanto psicologicamente, espiritualmente, as pessoas, inclusive na quarta dimensão. Né? Inclusive, o nosso ciclo de idas e vindas no mundo sofre esse tipo de interferência. E falam que tem políticos e artistas de Hollywood envolvidos nisso. Você sabe de quem que eles estão falando? Quem são eles? Nominalmente ainda eu entendo que, por mais que você tenha publicado isso, é prematuro a gente estabelecer, né? Ouve-se e lê-se, né, de alguns nomes de artistas e atores e atrizes e pessoas envolvidas, publicam fotos, mas como existe, isso precisa tomar muito cuidado, por isso eu não vou aqui trazer uma lista com nomes. Por quê? Porque existe hoje na humanidade, isso está previsto na lista de coisas que eram para acontecer na nossa época, a contra-informação, né? Então, o que é verdade e o que é o tal do fake, o fake news, o que é revelado para provocar comoção, inclusive é publicado muita coisa por eles mesmos publicam coisas que é para chocar aquele que é considerado a pessoa de bem. Então, é um pouco prematuro e um pouco difícil a gente revelar nomes, né? Só para ter um nome, assim, que eu, inclusive, vi publicações a respeito e tudo, que está envolvido nisso, mas ainda depende de uma série de comprovações, de confirmações, é o ex-presidente Barack Obama. Ele faz parte da lista das pessoas que estão sendo investigadas ou que estão respondendo alguma coisa a respeito disso. Agora, dizer que é ele é acusado, isso é muito, eu entendo prematuro para a gente ficar criando um elenco, uma lista, ou nominando. Quem tem realmente interesse em saber, a internet está, assim, invadida por informações, só que tomem cuidado com a contra-informação, né? Porque aquele mesmo que diz que publica o absurdo, às vezes ele é o dono do absurdo, né? Então, precisamos ter cuidado com isso. Aqui no Brasil, ela está sendo executada a mando de quem? Isso existe, até mesmo foi nos dado uma mensagem por um representante da Confederação Galáctica, que essa ação da Operação Storm é uma ação que não necessariamente coordenada, mas tem muito da ação do governo americano, do Donald Trump, pessoalmente dele, né? Sobre o comando dele, sobre a ordem dele, sobre a orientação dele em relação a isso. Junto a isso, existem outros exércitos já na região do Amazonas, em conjunto com o Exército Brasileiro, o Exército Americano, se eu não me engano, chileno e peruano, que já estão em ação lá para trabalhar em relação a essa operação. Então, existe uma centralização de coordenação, né, daquilo que nos passaram como informação, que vem do governo americano. Certo. Walter, o que vai ocorrer com o Brasil depois desse momento de isolamento, no teu ponto de vista? Porque a gente percebe que tem uma manipulação muito grande em relação a esse isolamento, e se isso tem a ver com a Operação Storm também, se tem a ver com esse tipo de operação, esse isolamento social. O isolamento social, o Covid-19, ele não tem a ver com a Operação Storm. As consequências disso, as consequências danosas, serão investigadas e serão tratadas pela Operação Storm. Então, o Covid-19 e toda essa deflagração de isolamento, essa teatralidade, aqui eu volto a repetir para as pessoas, não se nega que não exista o vírus, que as pessoas não fiquem doentes, mas o que se questiona a dimensão e as mentiras que estão atrás dessa divulgação, né? Então, ninguém despreza, né, a dor, todos nós temos que ter compaixão com quem sofre ou sofreu em razão desse vírus, mas o que está se usando e a dimensão que está se
se dando a isso, e o tratamento que está dando a isso chega a, principalmente quando se fala de administração pública, até em atos criminosos contra o povo, contra o dinheiro do povo, contra a população. Isso é evidente que vai ser tratado na Operação Storm um pouco mais para frente, as consequências disso, porque hoje ainda nós estamos submetidos a essa, vamos dizer assim, espécie de lavagem cerebral coletiva, em que precisamos obedecer, as autoridades impõem situações, então isso tudo ainda está acontecendo, isso não tem uma via de tratamento imediato. Agora, as consequências disso, se ficar comprovado os exageros, as fraudes, as mentiras em relação a isso, é perfeitamente inteligível que a Operação Storm, num prazo, a curto prazo e médio a curto prazo, vai tratar também dessas questões, porque se sabe que o Covid-19 é algo que foi implantado não no sentido apenas como vírus, ele foi para desestabilizar a economia mundial, para desestabilizar governos, para criar uma série de problemas que não seria apenas o problema, se pensar de uma epidemia em caráter, né, de saúde e coisa desse gênero. Então, sabe-se que isso ainda é um pedaço do que a parte oculta dessa governabilidade escura no mundo ainda tenta promover. E agora, sabendo que isso não prosperou, não está prosperando, nós estamos cumprindo ainda apenas protocolos, porque não prosperou, né, o resultado do Covid-19. Estatisticamente, a gente sabe que tem várias doenças aí que estão matando e mataram muito mais no período do Covid-19 do que o próprio Covid, né? Então, sabe-se que isso, as consequências disso serão tratadas, né, dentro dessa operação, porque ela faz parte justamente desse saneamento, e esse saneamento tende também a levar embora a corrupção, o ato corrupto, né, o desvio e tudo mais que a gente sempre viveu aí nos governos, né? Não é só no nosso governo. Correto. A nova ordem vem sendo implantada em todos os países. Qual será o futuro político, espiritual do nosso país após tudo isso e ao isolamento social? Bem, o que vai acontecer exatamente se tem que isso até para quem trabalha, né, quem trabalha no mundo real das coisas, né, se sabe que vai ser um renascer, né, um recomeço. Algumas coisas serão diferentes, eu acho até o sistema de trabalho pode se modificar com isso, né, algumas operações que passaram a ser virtuais talvez se mantenham dessa forma, né, isso é o andar das coisas. O que se tem, e se tem uma certeza bastante forte, é que a intenção de desestabilizar o governo, ela não foi atingida e não será, né? Esse governo vai se manter, né? Independentemente de ideologia ou coisa do gênero, esse governo vai se manter, né? Ele tem estrutura e tem força para isso. E eu não estou entrando, né, em nenhum tipo de discussão em relação ao que é, o que não é, estou dizendo fatos, né? Fatos em relação ao que se pretendia e o que não, né, se atingiu. Obviamente que após pandemia, após toda essa passagem que nós temos aqui, nós vamos ter muito trabalho, né? Vamos ter que refazer aquilo que nos impediram de fazer nesse tempo, né? Um refazer humano, um refazer econômico, um refazer social, mas dentro daquilo que também a gente recebe de mensagem de quem nos orienta em relação a tudo que acontece no mundo, com toda certeza, apesar de haver muito trabalho, haver ainda muita discussão, pode haver também algumas movimentações negativas que já estão começando a aparecer, mas a tendência é a gente ter realmente um resultado bastante positivo e bastante promissor em relação a isso. Venceremos essa guerra espiritual como?
Então, essa pergunta é a pergunta das perguntas, né? A cerejinha no bolo, né? Essa é a pergunta das perguntas. Como vencer? Como vencer? Ontem eu assisti uma manifestação de um mensageiro das estrelas, vamos chamar assim, para a gente entender, para não ficar aí batendo em cima da questão extraterrestre, um mensageiro das estrelas, onde lhe foi perguntado sobre a onda 5G, né? O que essa onda 5G vai representar, e o dano, o prejuízo e tudo mais. Por que eu estou falando da onda 5G? Para responder o que você pergunta, né? Como venceremos? Ele deu uma resposta que serve para essa sua indagação em relação de como venceremos. É da mesma forma que ele respondeu em relação ao dano ou como nós vamos nos cuidar em relação à onda 5G. Ele disse o seguinte: a onda 5G, ela não nos afeta de forma nenhuma, desde que você não abra a guarda para que ela manifeste no seu soma, no seu corpo. Ou seja, ele disse, você tem a comida e você tem o garfo. Você só come se você usar o garfo. A onda 5G é o garfo. Se você não utilizar de meios a se desproteger, e isso é muito sério, isso não é mais um discurso, isso é uma realidade sentida e vivida, né? Ou seja, entra naquela velha e conhecida posição que a gente coloca, né, do autoconhecimento, do cuidar de si, do cuidar do que pensa, do cuidar das suas ações, dos seus sentimentos. Hoje, o pensamento, e isso foi dito também, é muito interessante, hoje o pensamento ele se forma de uma forma muito rápida e muito eficiente. O que você pensa, hoje é muito mais fácil realizar, se concretizar. E isso significa o quê? Que se você tiver sentimentos ruins, se você promover o medo, se você promover sentimentos, né, de derrota, de depressão, ou seja, você viver de forma psiquicamente doente, você não terá condições, né, de um enfrentamento, seja, aí usando o exemplo do 5G, seja esse vencer. Esse vencer que nós estamos atingindo agora, porque quando você pergunta como venceremos, eu vou até te antecipar uma coisa, não venceremos, já vencemos. Nós só estamos cumprindo o protocolo final das ações que merecem a respeito disso, do momento que nós estamos vivendo, mas nós já conseguimos vencer, nós já vencemos. E quem venceu isso? Né? Quem foi capaz, está sendo capaz, está trabalhando justamente esse aspecto, tanto o seu autoconhecimento, como esse trabalho psicológico, esse trabalho pessoal de cada um. Né? Se a pessoa não é exatamente perfeita na sua saúde, não é exatamente feliz na sua vida, ela pode contribuir para que isso aconteça com seus sentimentos, com aquilo que ela tem em relação à vida, ao mundo e às pessoas. Criticar menos, falar menos, tem muita coisa que a gente não concorda, mas, né, a serenidade, né, a paciência, a análise inteligente, né, a fé pensada, isso tudo leva a um caminho, né, em que você vai se fortalecer. As mensagens que a gente tem recebido atualmente, referente ao que fazer no mundo, o que ser, como enfrentar, é justamente isso, né? É esse cuidado consigo mesmo, cuidado com o que você sente, cuidado com o que você fala e com o que você pensa. É um trabalho, é um treinamento, não são todos nós que estamos preparados, e cada um de nós tem os seus momentos, sim, né? Tem momento que a gente bufa, né? Que a gente diz, poxa, né? Será que eu vou aguentar e descarregue, tal, mas policiar isso um pouco, né? Para que a densidade seja, a gente levante o nível vibracional, esse é o caminho. Então, só completando, né, para encerrar a resposta aí da pergunta do Dorim, nós já vencemos e agora nós estamos cumprindo os protocolos, mas é necessário, né, o princípio de que a gente cultive, né, as energias, as vibrações mais elevadas, porque é isso que vai nos dar saúde e força para esse continuar.
Bacana. Walter, eu tenho uma pergunta para você. O George Soros, ele aborda muito sobre a questão de colocar o globalismo garganta abaixo das populações mundiais, né? Você acha que ele vai conseguir esse intento? Ele vai conseguir instalar um governo totalitário ou ele cai junto nessa operação Storm? Bom, isso é a opinião do Walter, né? É a opinião do Walter. Na minha opinião pessoal, não. Ele não vai vencer. Até porque existem duas linhas que andam junto com ele. Alguns que acreditam nessa posição dele, essa posição totalitária, essa posição esquerdista de dominação, um grupo. O outro grupo que atira para onde for mais conveniente, esse é o pior dos grupos, né? Não é aquele que não quer se identificar, aquele que vai de acordo com o que está mais conveniente, e as pessoas de bem, as pessoas de luz. A mensagem que vem também, com tudo isso que eu disse para vocês, é que a luz venceu. A gente escuta isso todo dia. E olha, eu falo isso com uma certeza que não é uma certeza nem apaixonada, nem fanática, porque eu acompanho o trabalho da Confederação Galáctica há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que a gente leu quase que sempre a mesma coisa. E de uns 5 anos para cá, começou a haver realmente, dentro das nossas leituras das nossas mensagens que a gente recebe, né, a materialização de tudo que foi dito ao longo desses 20 anos. E hoje há uma certeza, a luz venceu, porque se a luz não tivesse vencido, nós não teríamos o que nós temos, por exemplo, né, ações factíveis, ações reais de combate ao que a gente chama de governo oculto, do mal, dos escuros no mundo. Isso não iria prevalecer. Se essa ação, né, vinda dessa ordem negativa, né, desse senhor aí que você cita aí, do Soros, fosse efetiva, nós estaríamos agora em guerra. Nós estaríamos em guerra, estaríamos com conflito, nós estaríamos discutindo quem ia apertar o botão da ogiva nuclear de quem, e ele só está na beira, tentando, buscando. Existe um grupo, como eu disse, de indecisos, que ficam olhando para ele, muitas vezes apertando a mão e tal, mas também esses são, né, o que o próprio, para quem é cristão, né, o próprio Jesus disse, né, que o problema maior do mundo não será o bom e o ruim, vai ser o morno, né, vai ser aquele que não é nenhuma coisa nem outra, mas tudo isso vai gradativamente tomando seu aspecto no mundo, tomando seu rumo, e essa nova ordem mundial, ela é uma ideia, tenta ser implantada, mas ela não voltando, né? Na minha humilde opinião, ela não vai prosperar, não. Amém, amém, que assim seja. Eu acredito que já venceu também. Eu vou deixar só um recadinho aqui, que entre o dia 8 e 14 de junho vai acontecer o maior evento de terapia multidimensional, viu, Cris e viu, Walter, estou convidando vocês, do Brasil. Opa! É a Semana da Abundância e do Despertar Espiritual. É um evento online gratuito em que eu vou te ensinar a despertar a sua espiritualidade, se tornar uma pessoa mais abundante e próspera e ainda usar esse conhecimento para ajudar dezenas de pessoas. E ainda ser remunerado por isso, porque não tem nada de pecado nisso. Se interessou? A gente vai colocar aqui no link do descritivo do nosso vídeo, para vocês clicarem e poderem se inscrever para poder ter esse curso totalmente gratuito. São tecnologias arcturianas, viu, Cris, viu, Walter? A gente vai ensinar, porque agora, nessa nova fase, depois de tudo que a gente está passando, novas profissões vão surgir e a gente vai trazer à tona aí os terapeutas multidimensionais, que vão ser muito importantes, porque vão ser eles que vão conseguir colapsar as ondas de luz, amor e compaixão aqui para a Terra. Assim seja. Eu tenho uma pergunta para os dois, para a Cris e para o Walter. Eu tive relato de várias pessoas que elas não estão conseguindo dormir faz 3 dias,
que elas estão sonhando com o governo oculto, estão reptiliano entrando no quarto, dragoniano, algumas falam que foi abduzida, algumas realmente simplesmente não dormem, não conseguem dormir, elas acordam. O que está acontecendo? Você, Cris, você, Walter, a Karen, porque eu sou terra, o meu negócio falou da terra é comigo. Vamos deixar nosso entrevistado responder. Eu acho que ele, como bom advogado e psicanalista que é, e um profundo conhecedor aí da psique e de outros temas, eu acho que o Walter é a pessoa bem categorizada para isso. Caiu minha linha. Não, só virou, Cris. Acabou minha matéria. Bom, o que se pode tratar em relação a isso, né? O que está acontecendo? O dormir mal, falando dormir mal, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu tenho algumas questões em relação a isso há 10 anos. Só que eu não considero que é dormir mal. Claro que quando eu acordo de manhã e eu não tive um sono, aquele sono reparador, aquela coisa confortável, e alguém me pergunta se dormiu bem, eu vou, né, dizer não dormir bem. Só que eu não interpreto isso como dormir mal. Eu interpreto como uma mudança que, para mim, já foi muito mais difícil. Eu tive períodos em que eu tinha uma dor excruciante no corpo inteiro, de acordar 4 horas da manhã e não conseguir mais dormir, não poder dormir de tanta dor. E isso foi um período de 1 ano, mais ou menos, aconteceu isso. Depois aconteceu outros processos, mas eu já entendia, na ocasião, isso não é muito longe, aí de uns 5 até 10 anos para trás, mas eu entendia o processo, que era um processo justamente dessa mudança do padrão vibracional do planeta que nos atinge. A nossa, não vou dizer recusa, mas o nosso vínculo em terceira dimensão nos fez, ou nos faz ainda para alguns, né, haver esse bloqueio, mas que isso gradativamente, isso tem que ser conscientizado pelas pessoas, que o mal dormir não significa uma patologia, uma doença, ou exatamente uma perturbação externa em relação à espiritualidade, ou coisa e tal. E significa ter a consciência de que está havendo essa mudança, e que essas questões físicas, e às vezes um pouco psicológicas, estão relacionadas a isso. Sonhos perturbadores com dracos, com seres extraterrestres e tudo mais, isso, na verdade, não são sonhos. Essas pessoas estão, sem ter um conhecimento bastante estreito disso, mas já têm uma visão, elas estão fazendo viagens astrais, elas estão caminhando em 4ª dimensão enquanto dormem. Na 4ª dimensão, eles transitam, porque justamente os dracos reptilianos, eles são seres que, eles muito mais transitam no plano metafísico, mental, do que no físico, apesar de que também eles têm atuação física. Então, essas pessoas que têm esses sonhos, uma recomendação, aí uma dica, isso ajuda bastante, coloque um copo d'água debaixo da sua cama toda noite. No meio da cama, embaixo, coloque um copo d'água. E do lado da sua cama, você pega meio copo d'água e mentaliza, né, aquilo que você deseja, tanto como um objetivo no dia seguinte, ou como uma noite tranquila, e mentaliza e energiza essa água que você vai deixar no seu criado mudo, e faça as suas orações, aquilo que você tem como fé ou como crença, e mentaliza coisas positivas. Beba um gole dessa água que você vai deixar no seu criado mudo, e cubra, e vai dormir. Você vai ver que você vai ter uma noite diferente. Como vai ser, aí depois cada um pode dar o seu testemunho se quiser, mas vai ser uma noite diferente. No dia seguinte, o que você vai fazer? Você vai tomar o restante da água do criado mudo. A que está debaixo da cama você elimina, porque a debaixo da cama, ela funcionou como um para-raio. Então, se você tiver com algum acúmulo físico de uma energia deletéria, alguma coisa muito pesada do seu dia de trabalho, ou alguma coisa que você passou naquele dia, né, algum tipo de conflito, alguma coisa que te sobrecarregou de forma, né, a te puxar a sua energia vital, esse copinho de água debaixo da cama vai ser seu para-raio. E você, simplesmente, você vai jogar fora essa água, não utilize absolutamente para nada.
Essa que você deixou do lado do criado mudo vai ser a sua pilha para o dia seguinte, tanto para você ter um dia mais produtivo, com mais resultado, como também para você atingir, né, uma paz necessária, né, seja no seu dia ou seja no seu sono também. Experimenta fazer, isso tem um resultado bastante positivo. Esse copo d'água que eu citei para baixo da cama, ele tem a mesma função de que os antigos usavam colocar tesoura debaixo da cama, né? Que era para cortar as más energias. É a mesma função, né? Tem gente que os antigos, tem gente que conhece isso. O pessoal mais jovem pode ser que não saiba, mas se falar com o pessoal mais antigo, eles vão saber do que a gente está falando, né? Que tem a mesma função, é a função de você quebrar energias deletérias, energias negativas. Então, o pessoal que está enfrentando isso, fique calmo, né? Quem puder, quem tiver condição de, numa viagem astral, na presença de algum ser, poder colher algum tipo de ensinamento, informação, mas fique calmo, né? Fique em paz, né? E faça esses trabalhos, que isso ajuda muito, né? Isso contribui bastante. Entendi. Bacana. Bom, tem uma última pergunta de uma internauta, Walter. Aí a Sim. gente encerra por hoje. Desculpa insistir, que é da Juscelino Rosa Pires. Mas gostaria de saber, doutor Walter, se a 5G já está fazendo efeito nos desavisados ou ainda está ativado ou está em alguns países. Essa é a minha dúvida. Então, nos países considerados de primeiro mundo, o 5G já é utilizado recorrentemente, tá? Isso já é utilizado. O que sobra para nós em relação à utilização dessa tecnologia é o que eu acabei de explicar para vocês, né? Cuide-se, cada um tem que se cuidar, não pode abrir a guarda, como a gente fala, né? Como quando a gente diz para uma pessoa, proteja-se, faça suas proteções e tudo mais. É uma mudança de atitude, uma mudança necessária, porque eu tenho uma notícia boa e, ao mesmo tempo, ela não parece ser tão boa. Assim como o 5G pode afetar a saúde das pessoas, do 2G até o 4G fazia a mesma coisa, afetava da mesma forma. É que a intensidade de onda e o tamanho de onda do 5G, como é mais sutil e é mais abrangente, então a ideia é que aquilo seja muito mais prejudicial. Mas, em termos de prejuízo, né, estar com um telefone celular no bolso já é extremamente prejudicial, porque é uma onda, é um padrão de onda que os físicos, os matemáticos, dizem que não tem nenhum prejuízo, porque é vibração, a luz também vibra, a luz vibra numa onda muito mais intensa e não nos faz mal, enfim, é um discurso, mas o que eles esquecem é que o padrão dessa onda vibracional, né, do celular e das ondas de antena, elas exercem um movimento anti a nossa natureza, tanto que se você pendular perto de um celular ou pendular perto de uma antena, o pêndulo vai virar à esquerda, né? Exatamente como os arcontes fizeram com a nossa Terra. Tudo que vira à esquerda, no padrão vibracional do universo, do nosso universo local, para nosso nível de consciência, né? Eles não nos densifica, ou eles nos adoecem, ou eles nos puxa para trás. Isso os físicos, os matemáticos não consideram, eles não estudam, porque eu também, acompanhando a onda 5G, eu já vi vários matemáticos e físicos dando explicações brilhantes sobre o não dano da onda 5G, mas eles desconsideram alguns conhecimentos que, inclusive, a Karen tem, porque é radiestesista, trabalha com radiônica, sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Então, esse cuidado merece essa atenção nossa, e essa atenção é uma atenção de um autocuidado, né, para que a gente não abra o canal para isso. Eu entendo que nós teremos outras tecnologias que não serão mais invasivas, né, que seria mais voltado à tecnologia de computação de plasma, são outras tecnologias muito mais avançadas, mas que virão num futuro próximo. Então, eu acho que o 5G é um momento que a gente está lidando com isso, né, vai ter que lidar, e é o que existe disponível,
mas essa tecnologia poluente, né, no sentido da radiofrequência, da emissão de onda e tudo mais, ela tem os seus dias também, né? Ela não vai ser a tecnologia que vai se usar permanentemente, até porque sabe-se que para transmitir informação, para se transmitir até o pensamento, não precisa de antena, não precisa transmissão, precisa apenas abrir o canal, né? E para isso, nós em breve estaremos trabalhando muito em relação a isso. Bom, estão perguntando muito, era a última, mas tem uma. Qual o lado? Tem mais ou menos umas 8 perguntas perguntando qual o lado que a maçonaria está. Qual lado que a maçonaria está? Isso. Bom, isso eu acho que é uma pergunta que precisava ser feita. A maçonaria é uma escola iniciática de formação moral de homens. Ela não tem nada a ver com as relações que tanto escrevem, tanto divulgam, como uma entidade que participa, né, de ações governamentais antiéticas, ações governamentais espúrias. A maçonaria efetivamente não tem esse trabalho, e eu estou falando porque eu conheço essa entidade muito bem para falar. Então, eu estou falando porque eu tenho, não digo autoridade para falar disso, mas eu sei do que eu estou falando. Eu estudei a fundo essa relação e como se opera o trabalho deles, e sempre associam a maçonaria a esses movimentos, essas ideias, as teorias conspiratórias. Mas o que a maçonaria traz que incomoda muito as pessoas, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas ficam muito incomodadas, porque ela é uma escola de arquétipos, símbolos, né, nos quais existem revelações para quem se inicia nessa escola. Só que essas revelações, elas são íntimas de cada um, elas não estão divulgadas, por isso que é uma escola hermética. Você, qualquer pessoa comum, pode visitar uma loja maçônica, pode conhecer os seus símbolos, pode saber como se opera certas, claro, as sessões maçônicas são fechadas aos maçons, mas não é uma coisa que o público não pode conhecer, não pode saber, tanto que qualquer pessoa pode ir numa livraria comprar um livro que fala sobre a maçonaria, sobre os graus e tudo mais, qualquer pessoa que não seja um maçom. Então, o que as pessoas precisam aprender, né, a desmistificar e tirar esses apontamentos, né, que eu vejo que não há verdade, porque, pelo que eu conheço, é uma escola de iniciação. Né? Quem se inicia lá, né, uma escola de homens, né, são homens que vão, até porque o homem, ao meu ver, pelo que eu já estudei, ele necessita realmente de uma escola semelhante à maçonaria, a escola de valores morais, e que as revelações e os segredos, eles existem porque estão dentro do íntimo de cada um, e cada um não vai revelar isso para os demais, a não ser que seja pela própria atitude. Então, é o que eu tenho para dizer. Né? Para quem realmente está preocupado com isso, pode ter certeza que essa ação que tanto atribuem de responsabilidade, ela é falsa e é folclórica, isso não procede. Então, tá bom. Bom, então, Walter, a gente quer agradecer sua participação e é isso. A gente já tem que ir se despedindo, porque já passou o horário. E gratidão por você estar aqui com a gente, sempre contribuindo com essas informações maravilhosas. Muito obrigado, Walter. Peço para vocês compartilhar, peço para vocês dar um like aí. E às 20 horas eu estou aí ativando a prosperidade do pessoal com a mesa cósmica cigana. Isso aí. Gratidão, Walter. Até a próxima. Beijo. Obrigado, Walter. Gratidão. Tchau, pessoal.